Olá, estou de volta com a continuação do tema O Corpo Glorioso, a nossa habitação celestial, parte 2. Veremos agora a passagem que estamos estudando. Acompanhe. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivermos nesta tenda, que é o nosso corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso e, como garantia, nos deu o Espírito. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que, enquanto vivermos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferíamos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos neste corpo, quer o deixamos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Não por querermos ser despidos, embora o apóstolo esteja gemendo, deprimido por sofrimentos e perseguições que afligem o corpo, ele não busca uma fuga mediante ao estado da alma permanente desencarnada. Não. Paulo anseia pelo novo corpo e melhor. Então ele descreve o que deseja com o emprego de duas metáforas. Primeira, a metáfora de vestir um vestuário extra que recobre o que já está usando. Os que estão neste tabernáculo queremos ser revestidos. Segunda metáfora, uma coisa que é devorada por outra, de tal forma que a primeira deixa de existir como era antes, mas é absorvida e transformada pela outra, que o mortal seja absorvido pela vida. Dessa maneira, Paulo demonstra com clareza que não anseia pela libertação da existência de um corpo, não, mas ao contrário, almeja com fervor a existência corporal, permanente e celestial. Em Romanos 8:23 encontramos: e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Aleluia! Paulo anseia pela redenção do corpo e pelos termos de Filipenses 3:21, que diz: ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando do mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Aleluia! Paulo almeja a transformação de seu corpo para que seja como o corpo glorioso de Cristo. Oh, glória! 2 Coríntios 5, versículo 5. Tendo anunciado a natureza de sua esperança quanto ao futuro, Paulo retoma a ideia apresentada antes em 2 Coríntios 4:17, que diz: pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Paulo lembra a seus leitores que foi o próprio Deus quem nos preparou para isso. E o que o apóstolo crê não é uma esperança oca ou uma esperança vã, mas baseia-se no fato bem conhecido de que o próprio Deus lhe preparou tal futuro.
Em 2 Coríntios 4, de 16 a 17, diz: por isso nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa muito mais que todas as angústias e durará para sempre. Não nos esquecemos de que parte do processo da preparação para o glorioso futuro é a participação no sofrimento presente. Como diz em Romanos 8,17, se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Todavia, essa ideia deve ser complementada pela outra passagem encontrada em Romanos 8, de 28 a 30, que diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declarar os justos, lhes deu a sua glória. Essa passagem de que a eleição, a vocação e a justificação dos pecadores por Deus consistem a base sobre a qual ele prepara seus filhos para a glória. A esperança de Paulo não repousa apenas no conhecimento objetivo de que é Deus quem o está preparando para o glorioso futuro, mas baseia-se também na experiência objetiva do Espírito que ele usufrui. O Deus que prepara é também o Deus que nos ortogou o penhor do Espírito, isso é, uma garantia da redenção. Foi mediante o Espírito que ressuscitou dentre os mortos a Cristo em seu corpo glorioso. Esse mesmo Espírito foi dado aos cristãos como garantia de que eles, na devida ocasião, ressurgirão e serão revestidos também de um corpo de ressurreição. É bom notar que até esse ponto Paulo vinha falando da destruição do corpo físico, mediante o emprego de várias imagens. Tal destruição seria compensada pela provisão do corpo ressurreto. Note ainda que Paulo não se refere à possibilidade que esta provisão ocorre sem que a destruição física tenha acontecido. Só nos versículos 6 e 9 é que o apóstolo introduz essa possibilidade, muito provavelmente à luz de sua própria consciência de que poderá experimentar pessoalmente a corrupção de seu corpo físico antes da ressurreição geral. 2 Coríntios 5, versículos 6 e 7. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Entretanto, embora Paulo afirme isso, confessa que deixa logo a desejar, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Paulo continua dizendo, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Isso sugere, enquanto estamos no corpo, Deus não está acessível à nossa vista e, nesse sentido, estamos ausentes do Senhor. Só podemos alcançá-lo mediante a fé. Em João 20, 29 diz, então Jesus lhe disse, você crê porque me viu, felizes são aqueles que creem sem ver. 2 Coríntios 5, versículo 8, todavia, embora ele afirme que tem plena confiança, continua confessando seu desejo de uma situação melhor, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Deixar o corpo significa habitar com o Senhor, no sentido de que assim o Senhor estará acessível à vista, não mais acessível somente pela fé. Nas palavras de 1 João 3,2, encontramos, havemos de vê-lo como ele é. E no versículo 8, parece que Paulo
reconhece que, embora não deseje experimentar o estado desencarnado, terá de fazê-lo se vier a morrer antes da parousia, ou seja, da segunda vinda de Jesus. Todavia, esse versículo expressa sua convicção de que, ainda que isso lhe seja imposto durante algum tempo, isso seria preferível a permanecer no corpo e, portanto, ausente do Senhor. Como diz o versículo 6, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Paulo escreve em Filipenses 1:23, estou tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. 2 Coríntios 5, versículo 9. Paulo não dá quaisquer indícios quanto ao seu pensamento a respeito da natureza do estado desencarnado. O que ele faz no versículo 9, todavia, é salientar algo mais importante do que quaisquer especulações sobre esse assunto. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes ser agradáveis. Quanto tempo Paulo continuará a viver no corpo? Ou se ele vier a morrer e deixar o corpo? São questões que ele não pode determinar. Todavia, ele pode determinar, sim, como vai viver. E Paulo determinou que seu objetivo na vida é agradar ao Senhor. Quando fecharmos os nossos olhos para essa vida, estaremos imediatamente na presença de Deus. Aí podemos ter a convicção de que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deixaremos o nosso corpo mortal e viveremos para todo sempre no nosso lar celestial, com um novo corpo glorioso, semelhante ao de Jesus. E não se esqueça que andar aqui na terra como Jesus andou tem que ser o modo de vida de todo aquele que ama a Deus. Bem, por hoje é só, vou ficando por aqui, encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!